Vai de hoje fala sobre hipnose. Você conhece? Tem medo? Muita gente tem um receio aí. A gente vai desvendar tudo isso hoje aqui com Irapuan Ruas, que é hipnoterapeuta, e vai conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, Irapuan? Obrigada Tudo bem, pela Vanessa, presença. prazer, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer o que é hipnose, hipnoterapia e os tabus, né, que acontecem. Exato, muitos, né? Bom, queria que você começasse me contando um pouquinho da sua história, Irapuan. Você descobriu a hipnoterapia em que momento da sua vida? Bom, a hipnoterapia, na verdade, eu descobri no momento mais difícil da minha vida, foi quando eu tive um tumor, né? Um tumor grau 3 no meu braço esquerdo, de origem maligna e raro. E eu ficava me perguntando por que não fumo, não bebo, só faço esporte, por quê? E aí depois, nesse meio tempo, eu fiquei vasculhando a internet, fui estudar física quântica, neurociência, e aí eu fui entender o porquê. Mas na verdade não era o porquê, para quê? E aí eu comecei a entender que eu começava a falar com as células. Então, a nossa mente, ela tem o poder de fazer acontecer. Nós utilizamos 5% da nossa mente, mas a nível consciente, mas 95% está oculto. E aí eu fui estudar o porquê. Por que que eu tive o câncer? E aí eu fui estudar a hipnoterapia. E aí chegou então, nos dias de hoje, que depois de todo esse estudo, hoje você pratica a hipnoterapia. Mas você começou fazendo cursos e fazendo em você mesma, é isso? Você começou com uma autoprática? Na verdade, a hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose. Nós todos conseguimos se auto-hipnotizar. Ah, mas eu consigo me hipnotizar? Sim. A partir do momento que você está meditando, você está falando com a tua mente, você está se hipnotizando. Só que quando você está com o hipnoterapeuta, ele está te guiando a um processo mais profundo, né? Hipnose e hipnoterapia tem duas distinções. Muita gente entende que a hipnose é aquilo que você come a cebola e tem gosto de maçã, que é muito detalhada nos entretenimentos, você perde o nome, você fica confuso. E, na verdade, a hipnoterapia utiliza dessa técnica para acessar o subconsciente, para você tratar como terapia, através de regressões, através de relaxamento. Então você consegue, com exatidão e com eficácia, chegar na causa do problema. E você consegue tratar quais tipos de problemas, assim, como ansiedade, problemas emocionais? O que você consegue tratar com a hipnose? Olha, Vanessa, provavelmente você deve ter ouvido falar que todas as doenças têm um cunho emocional. Sim. E na verdade, sim, todas as doenças... Principalmente o câncer, né? Exatamente. Falam muito que é isso. Todas as doenças têm um cunho emocional, e quando eu comecei a estudar essa situação, eu comecei a entender que a emoção faz parte do teu sistema, do que você carrega durante a vida. Então, depende da forma com que você entende o que os seus pais ou seus avós falam para você, e você absorve isso como esponja e vai caminhando na vida, aquilo vai te moldando. Os ambientes vão te moldando, né? A situação tua financeira vai te moldando. Então tudo isso traz uma carga emocional. Hoje eu atendo desde ansiedade, depressão, que são as minhas especialidades, ansiedade e depressão, mas todas as doenças vêm de um carro-chefe que é a ansiedade. E a hipnose, ela tem estágios, fases, assim? Tem algum momento em que a gente está totalmente consciente, tem um momento em que a gente já não está consciente? Existem essas fases? Então, na verdade é um tabu, não tem consciência, né? Você está consciente o tempo inteiro. Se eu hipnotizar hoje você não vai, não. Não, você... Olha lá, eu tenho um receio, é uma crença, gente. Isso é uma crença. Então, eu tenho um receio. E, na verdade, na hora de você hipnotizar a pessoa, e a pessoa aceitar a sugestão da hipnose, ela caminha, mas ela está consciente o tempo inteiro. Ela não está desacordada. Isso é mito. As pessoas olham muito para aquele lance do talk show, do entretenimento. Dormiu, aquela coisa, e né? Nunca mais vai acordar, né? Não, você não vai falar a senha do cartão do banco, o ET não vem buscar, o marciano também não. Mas você está consciente o tempo inteiro, e o que você precisa fazer? Só seguir as instruções.
Dessa hipnose guiada, né? Hipnose guiada. E para a pessoa fazer sozinha, num momento de um estresse ou de uma situação de ansiedade, onde ela perceba que ela está um pouco mais ansiosa, um pouco mais agitada, existem técnicas para que consiga retomar ali a rédea daquela situação? Sim, aí eu vou voltar assim com o que eu tive, no caso o câncer na época, né? Eu falava com o meu tumor a todo momento, falava para minhas células, olha, vocês não vão evoluir, vocês vão ficar para trás, porque nós vamos vencer você. Então eu conseguia colocar, você provavelmente já ouviu falar que nossas células são inteligentes e elas absorvem isso, né? Então a partir do momento que você fala com o seu corpo reage. Isso é muito interessante. É como na gravidez, que falam com o bebê, né? Exatamente. Na gravidez é a parte onde você recebe os maiores traumas da vida. Os traumas emocionais são na gravidez. E de 1 a 7 anos de idade, né? Onde você recebe os compounds, que são os compounds negativos. Os traumas emocionais, uma briga com o pai, com a mãe, você lá, bebezinho, sentiu essa ansiedade do que estava acontecendo, né? Ou a mãe se sentiu rejeitada, ou o pai foi embora de casa e a mãe teve o filho sozinho. Então tudo essas ligações durante o nascimento, depois durante a vida, vão ter um reflexo emocional. E o que a hipnose tem a ver com a regressão? Na verdade, a hipnose não tem nada a ver com a regressão, né? A hipnoterapia que tem, né? A gente utiliza a hipnose como um processo natural da nossa mente para chegar na regressão através da terapia, que a gente chama de RC2, né? RC2, na verdade, é uma regressão onde eu consigo chegar até 1 ano de idade, ou entrando por um portal, a gente pode falar assim, você chega até os 3 meses de gravidez, e alguns utilizam isso para vidas passadas também. E como que é feito isso na prática, Irapuan? Você começa como com a pessoa? Conversando? Conversando do jeito que eu tô com você, olhando do jeito que eu tô falando com você, de repente ela vai acalmando numa respiração, vou conversando com ela, e aí tem uma técnica que a gente utiliza, né? Vou pedir para você segurar minha mão aqui, ó, por favor, e aí você vai olhar no meu dedo, por exemplo, eu vou fazendo uma tele guiada com você. Segura ou só apoio? Não, só apoio, de repente, essa aqui é uma das técnicas, eu tiro a mão e você, esse susto, esse trauma, faz você entrar em estado hipnótico. Por isso que quando às vezes você está guiando o carro, de repente você tem um trauma emocional. Esquece. E você fica com aquilo na cabeça. Ou você esquece alguns minutos antes, exatamente, né? Também isso acontece. Exatamente. É um bloqueio da mente. Agora existe a técnica também, que eu fico rodando o dedo, e antes de tocar na sua mente você já dormiu. Aí a gente fala durma por causa do comando, mas não é dormir, tá? Entendi. Você está consciente. Você está consciente. Você fala comigo conscientemente. E o interessante é que você fala o que você quer. Você não fala o que você não quer. Só que a nível terapêutico, você precisa falar o que aconteceu. Então, por exemplo, uma mulher que foi estuprada dos 4 aos 11 anos, pelo irmão ou pelo pai, se ela não falar aquilo num pre-talk para mim antes da terapia, você não vai conseguir atingir eu não vou atingir a autocura dela. Entendi. Porque eu não dou a cura para a pessoa. É a pessoa que vai buscar a autocura. Por isso que é auto-hipnose. Então você faz uma terapia antes da hipnose. Exatamente. Né? Para poder tratar realmente esse problema da pessoa. E aí depois que a pessoa entra nesse estágio, então, como que você atinge essa parte da regressão? Não, a regressão é natural. Na conversa. Por exemplo, eu tenho 52 anos e agora você vai ter 42. E ela vai imaginando aquilo e de repente vem flashes. Você faz a pessoa voltar naquela idade Exatamente. E te passar o que está vendo. Por exemplo, Vanessa, você lembra a parte mais feliz da sua infância hoje? Se eu te falar, vai parecer um flash, não vai? Sim. Ó, apareceu agora. Isso é hipnose. Só que é uma hipnose em vigília. Está em vigília. Por quê? Eu acabo de saber que você virou os olhos para a esquerda e você buscou na tua HD. Isso é uma técnica. Eu vi que você buscou. Busquei. Né? Então você buscou na tua infância um flash. Mas veio uma imagem. Veio uma imagem da felicidade. Mas agora eu vou ver da tristeza. Uma parte muito triste da tua vida. Vem agora. Veio agora uma parte muito triste da tua vida. Essas recordações, elas estão enraizadas na tua mente, subconsciente, nesses 95%. E a grande sacada disso é a gente retirar os negativos e colocar os positivos. É uma operação. Só que a gente não abre o cérebro, né?
vamos abrir com bisturi. Não, não tem Sim, nada a ver. sim, não tem como. É na conversa. E a gente vai falando com a sua mente subconsciente, ela vai abrindo, porque a nossa mente subconsciente, até essa almofada aqui, ó, pega essa almofada aqui, ó, ela retrata bastante a mente subconsciente. Aqui nós temos o consciente. Aqui nós temos o inconsciente. E o que é o subconsciente? É isso aqui fora, ó. Está entre o consciente e o inconsciente. O Freud já falava isso. Foi o primeiro hipnoterapeuta famoso, só que ele saiu fora dessa área para estudar psicologia mesmo, porque ele foi muito taxado. Porque os hipnoterapeutas, quem é hipnólogo, é muito taxado como charlatão. Entendeu? Acho que até por conta de entretenimentos e coisas que a gente vê que levam um pouco para esse lado. Exatamente. Né? Não estou acreditando que o cara fez aquilo no palco. Como dormiu, né? Só que a nível terapêutico isso é fantástico. Você acaba com um problema que uma pessoa toma remédio mais de 50 anos de depressão, antidepressivo. Entende? Uma pessoa que tem câncer, às vezes, consegue ressecar o tumor por uma mágoa que tinha do pai e o câncer some. Foi o meu caso. Que coisa impressionante. Então, você acaba agindo nesse subconsciente, tirando os negativos, os compostos, e colocando os positivos. Uhum. Né? Só que isso é toda uma técnica, demora. Alguns hipnoterapeutas utilizam um processo em 1 hora, 2 horas. Onde nós aprendemos, na escola onde nós aprendemos, é de 4, 5, 6 horas, a primeira sessão. Olha só. Então a gente vai espremendo a pessoa que nem um limão até chegar realmente na causa do problema. E apenas uma sessão você já consegue? Ou tem gente que tem uma dificuldade maior para entrar? Tem, que nem eu te falei. Se a pessoa vai com um certo receio, 5% Então a primeira sessão geralmente de 90% a 95% a gente consegue eliminar muita coisa. Então uma pessoa que tem problema de insônia, ela já dorme muito bem. Mas eu não consigo esquecer o meu marido que me traiu, que não sei o quê. Na outra sessão já ameniza isso. Porque não é só regressão a hipnose. A gente consegue fazer também outras situações. Existem processos de relaxamento, no caso de Alzheimer, no caso de pessoas que usam até o canabidiol e que você precisa largar dele, você usa o processo de relaxamento nele, que são técnicas chamadas Ultra Height e Ultra Healing. Uhum. Você eleva a pessoa num dom de sabedoria, um dom espiritual. Muito bacana. É muito bacana. E é importante, sim, as pessoas procurarem um hipnoterapeuta especializado, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, como em tudo, né? Sim. Sempre procurar uma pessoa especializada e ter essa ajuda aí, que com certeza será bem-vinda. Sim. Muito obrigada, viu, Irapuan, pela conversa e por contar pra gente um pouquinho sobre essa técnica. Eu que agradeço.